E que tal a sua empresa, o seu setor financeiro, passar a fazer cobranças inteligentes? Vamos supor que você tem aí uma empresa que oferece serviços ou que vende produtos, mas você tem aí 300 clientes ativos naquele mês, por exemplo, e três ficaram devendo à empresa, 1% deles não quitou a dívida. Vamos supor que o seu setor financeiro, com toda a dedicação do mundo, fez ligações, mandou e-mail, fez reunião com diretoria, com superiores, para tentar achar uma solução, inclusive até discutir protestos sobre essa dívida, e passaram-se aí 6 meses. Vamos supor que, em média, cada empregado, cada funcionário, colaborador, né, do seu setor financeiro receba em média, R$ 10 a hora, né? E durante esses 6 meses, cada um gastou três, por exemplo, vamos supor, gastaram aí 4 horas cada um, formando 12 horas. Já são R$ 120, metade do que você tem para receber, porque não tinha uma previsão de juros, por exemplo. Enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: às vezes esses R$ 80 envolve, tudo bem, hora já paga pela empregadora, né? Então o funcionário, se for um serviço que não tenha um custo adicional, ele já recebe aquele valor, então não há prejuízo que se falar nisso. Mas vamos supor que sejam taxas que para ter o serviço, o empregado gastou e parte desses R$ 80 de cada um vem como reembolso, enfim, né? De repente até um terceiro envolvido, alguém que ajudou, que não é da empresa e tal. Vale a pena você passar 6 meses com reunião de diretoria, ligação telefônica, enfim, para receber um valor tão baixo e um percentual tão pequeno, tão quase, né, insignificante, sabendo que essa equipe poderia usar esse mesmo tempo em outras tarefas ou até dar uma atenção maior para outros clientes que de repente são clientes que pagam direitinho. Porque quando você vai fazer todas as contas e colocar no papel, você percebe que nem toda cobrança é inteligente. Às vezes você vai gastar mais dinheiro, financeiramente falando, você vai gastar mais dinheiro para receber do que se deixasse para lá. Passa-se o tempo, você gastou telefone, você fez hora extra, enfim. Eu quando falo de diretoria eu dou risada, porque às vezes a diretoria, dependendo do tamanho da empresa, lógico, ganha tanto que você vai ocupar o cara com 20 minutos de reunião para falar de R$ 240. Acho que o cara, nesse caso, acho que ele podia dar um soco. Porque não faz o mínimo sentido isso, não faz o mínimo sentido. Então, eu queria só levantar essa polêmica, né, para falar de cobranças inteligentes por causa disso, porque a gente vê que é dedicação demais para uma coisa que não tem futuro nenhum, não tem justificativa. Às vezes a empresa, vamos supor que justamente esses três que devem, são os que menos gastaram, são clientes que uma vez na vida, você nem conhece às vezes, né? Não é aquele cliente o maior de todos que fica um mês sem dever, aperta as contas da empresa. Não, é um cliente que viu pedir um serviço de nada, só que você está ali se dedicando, envolvendo outras pessoas, levanta documento, enfim, para a diretoria, para serviço de outros setores. Sei lá, eu acho que nesses casos o foco deve ser sempre não o maior valor, não é isso que eu ia dizer, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, aquilo que tem mais retorno, né? Aquilo que a empresa realmente ganha indo atrás. Esses valores baixos você pode aproveitar, né, um momento em que você não tenha exatamente nada para fazer, e isso acontece em praticamente todas as empresas, porque as empresas elas funcionam com alto e baixo, né? Tem hora que tá aquela pauleira, mas sempre dá uma relaxada. Você consegue ali arrumar num dia ou numa semana que seja 15 minutinhos para pegar documento, elaborar um e-mail, mandar a documentação, né,
para fazer uma nova cobrança, refazer boleto. Outro detalhe, boleto. Às vezes o boleto você faz com vencimento, né? Se já previsto, de repente, se você fez um contrato dizendo que há juros e correção, beleza. Se você não tem esse contrato, como é que você vai cobrar juros do cliente? Ele pode, inclusive, não pagar e ainda, se acontecer o protesto, judicializar contra a sua empresa. Então, assim, não é questão do valor só, mas do valor também tem que levar em consideração. Às vezes tem cobrança que não vale a pena. Quando você deixa para lá, a empresa ganha muito mais ou deixa de perder esforço, dinheiro, enfim, atrapalhar a serviço de todo mundo por causa de R$ 240. Se você dividir em 6 meses que você está nessa pauleira aí, a gente está falando de R$ 40 por mês. R$ 40 por mês, você vai parar a diretoria, envolver outros funcionários, meu, não faz o mínimo sentido.